Fala pessoal, aqui é o Diego. E seguinte, estamos começando mais um episódio do Bookcast e hoje eu trago aqui um livro que, assim, explodiu minha cabeça, assim, não tem nem o que falar nessa introdução porque... E todo esse episódio aqui vai ser só tira isso desse episódio. Leia esse livro. Eu vou falar um monte de coisa agora, mas o que você tem que tirar desse episódio aqui é, por favor, leia este livro. Se você é fã de romance, de mistério, suspense e principalmente terror, leia este livro. Deixa eu passar a ficha técnica dele aqui para depois eu comentar um pouco da história e do porquê que eu acho que toda pessoa tem que ler esse livro, todo leitor tem que ler esse livro. O nome do livro é Depois, o nome do autor é o Stephen King, o ano original de publicação dele é 2021, então se você está ouvindo esse Bookcast no momento que ele está sendo lançado, é um livro bem recente. A editora, claro, é a Suma, e o livro contém 190 páginas. Aí tu fica pensando, poxa, um livro do Stephen King só com 190 páginas? Pois é, mas tenha certeza que essas 190 páginas são muito impactantes. Eu diria até que se tivesse mais páginas, se a história fosse um pouquinho mais prolongada, ela estragaria, assim, ela é na medida certa. Deixa eu dar um resumo da história do livro. O livro conta a história do Jamie. O Jamie, na verdade, a gente lê esse livro na perspectiva dele, então ele que está escrevendo essa história pra gente. Ele tem atualmente 25 a 30 anos, ele é mais velho, mas ele está contando uma história da infância dele. Então, nessa história da infância, ele tem mais ou menos 8 ou 9 anos, ele mora somente com a mãe dele, e ele tem uma habilidade bem peculiar, assim, ele consegue ver gente morta. E sim, eu já sei o que você está pensando. Eu já vi essa história antes, filme Sexto Sentido, Bruce Willis, anos 90, já entendi. Mas, assim, apesar do King se espelhar bastante nesse filme para escrever esse livro, não dá para tirar as referências que ele traz aqui nesse livro para o filme, até porque tem até uma cena bem específica, assim, que é a cena do filme. É uma cena que, não sei se vocês vão se lembrar, eu imagino que todo mundo que esteja ouvindo aqui esse episódio já tenha visto esse filme Sexto Sentido, mas tem uma cena onde o menino e a mãe estão dentro de um carro e eles estão num congestionamento assim na rua, e por causa de um acidente de bicicleta que aconteceu. E aí a mãe tá meio sem saber o que aconteceu e o menino fala, eu já sei o que aconteceu, uma pessoa se acidentou, um ciclista se acidentou e morreu. E aí o gurizinho olha pro lado e vê o ciclista morto ali do lado da enfim, da janela do carro. E tem uma cena praticamente igual nesse livro aqui, mas tenha certeza que o final e todo o desenrolar da história não é igual ao filme. Tem muito mais coisa aqui acontecendo nesse livro. Mas esse é o cenário geral. O Jamie tem 8 ou 9 anos, ele está, enfim, na infância dele e ele tem essa habilidade de ver gente morta. Aí o livro entrega algumas regras de como essa gente morta, entre aspas, aqui, funciona. Primeiro, eles parecem pessoas que estão vivas, ou seja, não é uma aparição fantasmagórica ali, alguma coisa transparente, não. São pessoas que parecem que estão vivas. Se elas morreram de, por exemplo, algum tiro, alguma coisa que é aparente no corpo, isso vai aparecer, o Jamie vai conseguir ver isso no corpo da pessoa. Caso contrário, se morreu, sei lá, de infarto, ou de, sei lá, qualquer coisa que não esteja externo assim, ele acha que é uma pessoa comum, é tipo um ser vivo, assim. Então tem essa regra que essa entidade morta é somente uma pessoa, assim. Essa entidade morta também, ela é bem estranho falar entidade morta, né? É uma coisa muito obscura, assim, mas o livro realmente é assim. Essas pessoas mortas que o Jamie vê também, elas são obrigadas a falar a verdade quando o Jamie pergunta alguma coisa para elas. Então, de certa forma, elas ainda se comunicam com o Jamie perguntando algumas coisas, elas têm que falar a verdade, elas não podem mentir. Mas outra regra que tem aqui, ao decorrer, depois de algum tempo que a pessoa morre, essa aparição dela, essa entidade morta acaba se desaparecendo.
o tom de voz dessa entidade morta começa enfim, a enfraquecer e, eventualmente, depois de alguns dias desse corpo ter falecido, essa entidade desaparece. Então, tem algumas regrinhas que fazem com que o King bota bem de imediato essas regras aqui, então não é spoiler nenhum. Então, essa é a habilidade dele, e o livro se desenrola em cima dessa habilidade. E um dos pontos da história é que a mãe desse menino, ela conhece uma detetive policial, e essa detetive policial, ela é meio estranha, assim, ela é meio estranha, não vou dar nenhum spoiler aqui, mas ela é meio estranha, mas ela se torna amiga da mãe dele e tal, e aí ela acaba, quando descobre que o menino, Jamie, tem essa habilidade de ver gente morta, ela acaba querendo usar essa habilidade para benefício próprio, assim, para desvendar algum caso, para caçar um terrorista, como diz aqui a contracapa do livro. Ela acaba utilizando o Jamie para isso. Mas é uma narrativa tão envolvente, assim. Eu li esse livro em 2 ou 3 dias. Eu poderia ter lido, sei lá, em uma noite, assim, se eu pudesse, porque é muito foda o contexto que o King dá aqui para essa história. Com poucos personagens, com 190 páginas, ele consegue entregar uma história muito foda, muito incrível, baseada nessa habilidade que o Jamie tem de ver gente morta. E, claro, com essa habilidade, é óbvio que tu vai pensar, pô, é uma história de terror. E sim, inclusive o próprio Stephen King coloca inúmeras vezes dentro do livro que sim, essa é uma história de terror. Outro ponto aqui bem legal desse livro é que a mãe do menino Jamie, ela é uma agente literária. Então tem todo esse universo literário que o King obviamente conhece melhor do que ninguém, e ele traz esses aspectos aqui de a mãe dele tem que ir atrás de autores e autoras novas para colocar os livros na rua, para que eles possam ter dinheiro para pagar o apartamento que eles estão no momento. Tem toda essa pegada do mundo literário que é bem legal. Eu curto bastante quando o King traz isso, porque o King fala de tanta coisa que não é do dia a dia dele, que fica foda na história. Quando ele traz uma coisa que é do dia a dia dele, então fica melhor ainda, porque ele traz nos mínimos detalhes como é que funciona esse universo. Então é bem gratificante ler isso, e tu acaba se envolvendo bastante, porque é isso que acontece na vida real, né? Muito possivelmente acontece com o King, algumas coisas que ele coloca ali, que a mãe do Jamie vive nessa, enfim, como sendo agente literária, né? Então, o principal plot do livro, o principal caso do livro é realmente esse envolvimento dessa detetive utilizando o Jamie para, enfim, desvendar um mistério, ir atrás de como é que eles dizem? Um terrorista. Tem um terrorista que está plantando bombas em toda a cidade, e ele atua há bastante tempo, já há uns 20, 30 anos, e ninguém consegue pegar ele. E aí acontece uma coisa na história, que eu não vou falar aqui, e acaba acontecendo a oportunidade dessa detetive utilizar o Jamie para entender, enfim, o próximo alvo do terrorista, né? E, assim, como eu já falei, é muito foda a forma que o King coloca aqui essa relação de gato e rato, de caça. Então tem suspense policial, tem terror. E assim, eu vou dizer uma coisa aqui. O final desse livro, tem muita gente que fala que o King não sabe escrever final. Por quê? Por que muita gente fala isso? Porque o King, ele tem a tendência de montar um universo muito foda. Então, muito por causa dos personagens. Então, ele começa montando um universo muito foda. E algumas pessoas acham que ele não consegue entregar no final a mesma coisa que ele entrega quando ele está construindo esses personagens. Então, em termos de história, o final da história não fica à altura dos personagens e de todo o contexto que o King cria. Mas nesse caso aqui, num livro de 190 páginas, o King dá um final assim que eu não esperava. Sério, eu não esperava. E eu falei isso num episódio anterior do Por Trás de Seus Olhos, né? Que é um livro bem legal que eu trouxe aqui. Teve até sorteio do livro aqui no Bookcast. E esse livro, Por Trás de Seus Olhos, ele tem a resolução do mistério dele só no final, tipo, literalmente nas últimas páginas. E nesse livro aqui do King também. Tipo, nas últimas 2 páginas tu entende enfim, a história. Tem um plot twist no final,
Mas a cena final, eu gosto de dizer, a cena final é muito foda. O ápice dessa perseguição, desse envolvimento da mãe do Jamie, do próprio Jamie vendo gente morta e tendo que usar essa habilidade para, enfim, tentar desvendar alguma coisa que está acontecendo por causa dessa detetive e tentar salvar vidas enquanto isso. E ao mesmo tempo, o Jamie, ele acha isso muito estranho, essa habilidade, ele tem medo dessa habilidade. Certo ponto da história, essa habilidade meio que volta para ele. Ele não consegue escapar dessa habilidade. Essa habilidade meio que vai caçando ele. Imagina, tu vê gente morta. Não é uma coisa que tu fica assim, beleza, vejo gente morta, não tem problema nenhum, vejo eles, parecem pessoas vivas, nem dou bola. Algumas pessoas eu consigo ver porque quando elas morrem, se elas morrem de alguma coisa que aparece externamente, eu consigo ver, mas a maioria delas eu vejo como se fosse um ser vivo normal. Às vezes ele troca uma ideia com esses seres vivos, pensando, com essa gente morta, pensando que é ser vivo, que é um ser humano vivo. Então, para ele não é normal isso, sabe? E ele sabe disso. Então, para ele ter que usar essa habilidade em prol de salvar pessoas por causa dessa detetive que está tentando pegar um terrorista, já é muito ruim para ele, assim. E esse não é o principal ponto da história. O principal ponto da história vem depois, porque depois disso, e eu não vou falar aqui mais nada, essa detetive acaba pedindo outra coisa para ele. E assim, deixa eu dizer uma coisa. Como eu falei, esse final, a cena final, a partir do momento que tu começa a se dirigir para o final desse livro, começa a acontecer coisas muito bizarras, assim, sabe? Aí o Jamie utilizando a habilidade dele junto com a detetive, aí aparece meio que algumas explicações para a história que uma pessoa desapareceu, daí aparece por que ela desapareceu, daí eu fiquei tipo, caralho, só o King mesmo. O King é louco, né? Não adianta. O King é louco. Quem escreveu Iluminado, quem escreveu It, que eu não li ainda, mas todo mundo diz que a pessoa que lê It, a pessoa que lê It é bom. A pessoa que lê It, ela fica meio, tipo, pensando assim, sabe? É um impacto bem grande dessa obra. Então, quem escreveu esses livros é louco. E essa é mais uma comprovação. Depois do Stephen King, é mais uma comprovação que esse cara é louco. E que bom, isso é muito bom que ele é louco, porque ele tem o potencial, ele usa essa loucura para entregar histórias pra gente. E outro ponto que eu quero ressaltar aqui, que muita gente está falando também, que eu quero falar, deixa eu só ver a idade do Stephen King, porque, assim, deixa eu dizer uma coisa para vocês, né? Stephen King age, vamos ver quantos anos esse louco tá, 73 anos, daí tu pensa assim, bom, 73 anos, o cara escreve, sei lá, desde 20, 30 anos, não sei, mas escreve desde os anos 70. Tu pensa que o autor, a pessoa, vai enfraquecer um pouco, tipo, não, as obras dele antigas são melhores, e tem uma galera que fala isso, as obras mais recentes talvez sejam mais legais que as antigas, isso eu não concordo de maneira nenhuma, mas em algumas obras sim, mas a maioria não. Mas assim, um cara de 73 anos, tu pensa no meio profissional. Em que meio profissional um cara de 73 anos consegue performar tão bem como o King performa aqui sendo um escritor e entregando uma história que, assim, como eu já falei, é claramente baseada no filme Sexto Sentido. Não estou dizendo que o livro inteiro é baseado no Sexto Sentido, mas ele só pegou esse tom do Sexto Sentido, que é do menino ver gente morta, e ele transforma isso em uma história completamente bizonha, assim, bizarra no final das contas. Bizonha é foda, né? Bizarra. Porque, assim, o final é bem parecido. O final eu já vou dizer aqui, o final tem muito sangue. O final tem sangue, o final tem terror. O final tem como eu falei, um plot twist no final. Bem no finalzinho. Eu não vou falar aqui para não estragar a experiência de vocês. Mas, assim, um cara de 73 anos consegue performar da mesma forma que performava quando jovem. Cara, que bom que a gente vive na mesma época que o Stephen King para receber esse tipo de obra. Espero que ele continue escrevendo livros ao máximo que ele pode. Assim, todo mundo pergunta quando está entrevistando ele se ele vai se aposentar. Ele fala, bom, eu vou me aposentar quando eu não poder escrever mais. Eu estou podendo e a galera está gostando das minhas histórias. Ele escreveu um Instituto no ano passado que eu li e trouxe aqui. E também é muito foda o Instituto. Aqui ele escreveu depois, agora em 2021, de novo, uma história foda. Cara,
O cara não tem que parar, o cara vai estar escrevendo, tomara que ele tenha tomado a vacina de Covid dele, porque ele é grupo de risco, tomara que ele esteja bem tranquilinho na casa dele, lá no Maine, aproveitando a aposentadoria dele, e que ele se proteja, porque a gente merece esse tipo de história enfim, a gente tem que celebrar ele em vida, né? A gente gosta de fazer homenagem para as pessoas quando elas morrem, mas a gente está aqui para fazer essa homenagem em vida, porque, cara, esse tipo de história, assim, ela é tão impactante, de uma maneira tão curta, assim, que instiga a pessoa a querer ler mais de King. E essa é uma outra coisa. Muita gente pergunta, Diego, que livro tu indica para eu começar a ler Stephen King? Olha, sem sombra de dúvida, depois de eu ter lido esse livro, depois é definitivamente um baita começo, um puta começo para quem quer começar a ler Stephen King. Eu só vou dizer isso, porque aqui tu consegue... É uma história de terror, como eu falei, e como o próprio King fala durante a trajetória desse livro, é uma história de terror. Tem personagens muito impactantes, então os personagens que o King traz aqui, como eu falei, apesar de serem poucos, são 3, 4 ou 5 personagens no máximo que ele traz aqui e desenvolve bem. Com esses personagens a gente já entende como é que ele constrói personagens, e isso é muito foda mesmo. Então tem a questão do suspense que ele traz aqui, que ele traz nas obras dele, tem um pouco também de ironia, tem bastante comédia e ironia aqui, por mais bizarro que isso possa parecer, e ele traz um final assim que, tipo, é uma coisa que a gente não pensa durante o nosso dia, sabe? Durante a nossa vida até. Daqui a pouco a gente pensa nisso durante uns 4 ou 5 momentos em toda a nossa vida. Mas ele traz aqui de um jeito que a gente fica, porra, pior que existe isso, né? Aí tu fica pensando, bah, que merda, né? Tu acaba o livro bem, porque tu lê o livro muito foda, mas tu acaba mal pensando, porra, tem isso no mundo, né? O ser humano é um merda mesmo. E esse é outro ponto que o King traz aqui também nesse livro, que o ser humano é o pior monstro que existe nas histórias do King, né? Não é nenhuma entidade, não é nem nada, não são os mortos que são os vilões aqui, são os próprios seres humanos que acabam fazendo coisas piores do que os monstros que o King traz nas histórias dele. Mas assim, galera, vocês já devem ter entendido. Recomendo muito a leitura de Depois de Stephen King. Se você é fã de Stephen King, leia esse livro. Se você nunca leu Stephen King, comece por esse livro. Se por acaso você não quer ler mais Stephen King, mas assim, quer dar uma chance para ele, comece por este livro, porque eu vou dizer uma coisa, esse livro vai fazer com que você compre pelo menos outro livro do King, que você leia pelo menos outro livro do King, ou que você releia esse livro aqui, porque, de novo, é um livro muito foda e assim... É essencial para quem gosta de história de terror, de suspense, de policial, até de... Não, romance, não vou dizer que é romance, não tem nenhum romance. Apesar, tem um romance sim, mas ele é tratado de uma maneira muito fria aqui. Ele não tem muito espaço, mas tem romance sim. E, galera, esse foi mais um episódio do Bookcast. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para quem está chegando agora. O Bookcast é um podcast literário onde eu trago as minhas opiniões sobre os livros que eu venho lendo e eu fico muito feliz de cada semana receber mais seguidores. Se você está me ouvindo no Spotify, clique em seguir lá no Spotify, me siga no Instagram, @DiegoSgon. É lá que eu coloco todas as minhas atualizações de quando o episódio saiu, os livros que eu ando comprando, ando recebendo da Intrínseca. Para quem não sabe, o Bookcast virou parceiro da Intrínseca agora nesse ano de 2021. Então eles têm mandado livros para cá, eu tenho feito reviews desses livros e é isso aí, galera. Muito obrigado. Se você for ler este livro depois, tente pegar um tempo assim para ler ele, tipo, vou terminar ele nessa noite, assim, ou vou pegar e vou terminar ele nessa semana, assim. E você não vai se arrepender, tenho certeza que você não vai se arrepender, tá certo? Valeu, galera, brigadão, até o próximo episódio. Tchau, tchau.